Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Aqueles que estão conosco aqui pela primeira vez, recebam os nossos especiais boas-vindas, que vocês possam encontrar as consolações e as esperanças que procuram. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira do CEIR, e nesse mês de novembro, nós estamos estudando o tema A Terra, a Caminho da Luz. Hoje quem falará para nós é o nosso companheiro Alberto Leitão Rosa. Alberto também é tarefeiro do CEIR. E ele nos trará elucidações a respeito do assunto Por que o preconceito, se somos todos filhos do mesmo Pai? Mas antes de ouvirmos Alberto, vamos à nossa leitura para a harmonização e à nossa prece inicial. A leitura de hoje se encontra no livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição 130, Amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Essa passagem está em João, livro 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Vamos à nossa prece. Mestre amado, querido companheiro de todas as horas, nosso irmão maior, Deus nosso Pai, a todos os companheiros trabalhadores incansáveis dessa casa querida, Casa da Irmã Rosa, que possamos nesse momento ter a serenidade e a harmonia necessária em cada lar para receber as palavras e as elucidações que serão trazidas nesse momento. Os esclarecimentos da palavra do nosso Mestre querido. Que cada lar possa dispor da ambiência necessária para este encontro. Agradecemos a oportunidade desse encontro virtual. Fica conosco, querido Pai, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Passamos então, nesse momento, a palavra ao nosso querido Alberto Leitão Rosa. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade que temos de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais
do seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Conta-se que um certo grupo de cientistas fizeram uma experiência colocando 5 macacos em uma jaula. Colocaram uma escada no meio da jaula e no ponto mais alto da escada um saboroso cacho de bananas. E a experiência foi a seguinte: cada vez que um macaco tentava subir a escada para pegar uma banana, eles davam um banho de água gelada nos 4 que estavam no chão. E essa experiência foi se repetindo, até que chegou um ponto que quando um macaco tentava subir a escada, os outros 4 impediam que ele subisse e lhe batiam. E até que chegou um ponto que nenhum dos 5 mais subia a escada, apesar do cacho de banana estar lá, atraindo a eles, né? Mas os cientistas então resolveram e trocaram um dos macacos. Colocaram um macaco novato, que não havia passado por essa experiência. E esse macaco logo foi querer subir a escada para pegar a banana. E os outros 4 impediram e lhe deram uma surra. E ele então foi se acostumando e parou também de subir a escada. Assim foi então trazido um segundo macaco, substituído por um daqueles que estavam inicialmente na experiência. E este segundo macaco naturalmente tentava subir a escada, levava uma surra e desistia de subir a escada, desta vez até aquele primeiro substituto, que não tomou banho de água gelada, também participou da surra dada ao outro macaco. E assim foi substituído o terceiro, foi substituído o quarto, foi substituído o quinto, sempre se repetindo a experiência. A tal ponto que, ao final, estavam 5 macacos na jaula, nenhum dos 5 haviam tomado banho de água gelada, mas nenhum dos 5 subia a escada para pegar o cacho de banana. Ora, essa experiência feita por esse cientista nos leva a pensar que, se fosse possível perguntar a um daqueles macacos por que vocês não subiam a escada, certamente eles responderiam: não sei, as coisas por aqui sempre foram assim. E essa é a passagem que escolhemos para nós conversarmos sobre o preconceito, ou o conceito antecipado. Ou, como foi dito na abertura, né, o nosso tema é: por que o preconceito se somos filhos de Deus? A pergunta já mostra uma incoerência da nossa parte. Nos consideramos todos filhos de Deus, mas temos preconceitos. E vamos nos perguntar, por que essa história, né? A história vai nos ajudar muito a compreender essa questão do preconceito, como veremos, né? Dentro do tema do mês que estamos desenvolvendo, A Terra a Caminho da Luz, vamos hoje conversar sobre por que o preconceito se somos filhos de Deus. Como primeiro objetivo do nosso estudo, vamos fixar 4 objetivos. Vamos tentar entender por que existe o preconceito. E aí a história já nos deu um spoiler sobre esse objetivo. Vamos procurar entender por que temos preconceito. Qual é a origem desse preconceito? No segundo ponto, vamos então perceber qual é a visão cristã e espírita a respeito dos preconceitos. Para, então, num terceiro ponto, identificarmos atos da vida cotidiana que denotam preconceitos e fecharmos, como sempre, falando das consequências morais, né? Aqui muitíssimo importante esse objetivo, porque nós temos a pretensão de, com esses 30 minutos de conversa, provocar em todos nós o desejo de pensarmos a respeito do preconceito e, quem sabe, modificarmos atitudes. Isso seriam as consequências morais que o tema nos propõe.
O fato é que, entrando no primeiro objetivo, né, porque existe o preconceito, nós herdamos valores do passado sem questioná-los. A história nos mostrou isso. Os macacos foram herdando valores sem questionarem, a tal ponto que eles batiam em quem quisesse subir a escada ou não subiam a escada sem saber por quê. Os macacos que tomaram um banho de água fria foram aqueles primeiros. Então isso mostra como que nós herdamos os valores do passado sem nenhum tipo de questionamento quando estamos adormecidos, vamos dizer assim, para a vida. O preconceito é uma questão tão séria que a tal ponto que Albert Einstein chega a dizer que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Então, nós precisamos nos libertar dessa ignorância. Precisamos agir com racionalidade e não aceitarmos convenções que nos são trazidas de forma descabida. Nós aceitamos muitos conceitos antecipadamente sobre muitas áreas da vida. Então temos conceitos sobre raça, sobre religião, sobre profissão, sobre a opção de vida das pessoas, enfim. Trazemos preconceitos e possivelmente, se nos perguntarem por que, nós vamos responder como os macacos responderiam. Sempre foi assim. E assim a gente vai repetindo os modelos, né? Ficando muito próximo em termos de atitudes daqueles macacos da experiência. Então o tema nos propõe a rever valores, a nos abrirmos a verdades novas, a conceitos novos, a refletirmos, a pensarmos. É isso que nos propõe o tema. O espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, tem um capítulo que se intitula Preconceitos. E lá ele vai explicar exatamente isso, né? Que ter preconceitos é assimilar as coisas com um julgamento pré-estabelecido que tem fundamento na opinião dos outros. Ou seja, são valores que nós aceitamos de adultos com quem convivemos. Então nós vamos sendo criados e os adultos vão nos incutindo valores, né? Os adultos na família, os adultos na escola, né? Na sociedade. Isto vai formando aquilo que Hamed chama do reservatório moral, dos nossos conceitos e preconceitos. Isso vai sendo trazido para nós de uma forma sutil, que nós nem percebemos como que vamos formando conceitos antecipados sobre a sexualidade, sobre a religião, sobre as raças, sobre a velhice, sobre as nações, sobre a política, sobre o local geográfico, sobre muitos e muitos assuntos. Né? Então, a proposta é que a gente consiga pensar por nós mesmos, que consigamos atingir o objetivo da vida, que é conquistarmos a autonomia para diferenciarmos o bem do mal, utilizando a nossa inteligência e não aceitando cegamente fórmulas sociais que nos são apresentadas, crenças inconscientes que nos são apresentadas, desenvolvendo assim um verdadeiro valor da vida com base em argumentos, com base em autoconhecimento. Hamed vai dizer, finalizando o seu texto, que os preconceitos são um entrave ao progresso espiritual. E Joana de Ângeles vem também colaborar conosco neste primeiro objetivo no livro Vida, Desafios e Soluções, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, num subcapítulo intitulado Estar Desperto. Joana vai nos dizer assim: a humanidade vive em estado de sono e padece de enfermidade dominadora, que é a ignorância de si, da destinação de cada um, do significado da existência. Então são assuntos que nós precisamos parar para pensar. Né? Nós ignoramos quem somos, nós ignoramos o que estamos fazendo aqui,
Nós ignoramos o nosso destino, nós ignoramos o significado da existência e vamos vivendo a vida entrando no roldão materialista, entrando em conceitos que nos foram apresentados sem nenhum tipo de questionamento. Então precisamos saber quem somos. O homem precisa saber quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, o que faz aqui. Isto vai fazer com que os preconceitos sejam destruídos. Então ela vai dizer, estar desperto significa encontrar-se construindo, livre de preconceitos, de limites, aberto ao bem e à verdade. Então vejam o que é o preconceito, aonde está a sua raiz, naquilo que nós vamos recebendo, sem nenhum tipo de questionamento, por estarmos adormecidos, por não estarmos despertos para quem somos e o que estamos fazendo aqui. Vencido esse primeiro objetivo, vamos então para o segundo, que é termos a visão cristã espírita do preconceito. Ora, isso nós poderíamos ficar aqui dias falando sobre isso, mas vamos destacar alguns pontos apenas para cumprir o objetivo. Os ensinos, por exemplo, do Cristo. Ora, só nos falam em igualdade, só nos falam que nós somos irmãos. Então Jesus é aquele que apresentou o Pai como sendo o Pai nosso, que dá origem, inclusive, ao tema, porque preconceito se somos todos filhos de um mesmo Pai. Ora, se somos irmãos, aí já está apresentado um argumento muito sólido para não termos nenhum tipo de preconceito uns para com os outros. Jesus disse, se os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Jesus colocou a trilogia que resume todas as leis e os profetas, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou para não julgar, Jesus falou para fazer ao outro aquilo que a gente quer que o outro nos faça. Enfim, é uma incoerência completa, chega a ser uma hipocrisia, quando nós nos dizemos cristãos espíritas e albergamos em nós ainda preconceitos, pois nós temos todos os argumentos para destruirmos os preconceitos das nossas existências. Se formos a doutrina espírita, então poderíamos ficar aqui muito tempo trazendo textos e mais textos e mais textos que vão combater o preconceito, Questão 803 do Livro dos Espíritos. Todos os homens são iguais perante Deus. O sol brilha para todos. Por que aceitarmos os preconceitos? Questão 804. Deus criou todos os espíritos iguais. Questão 805. A diversidade das aptidões, que nós vemos diferenças de aptidões, e isso é proveniente do aperfeiçoamento de cada um. Desigualdades sociais é obra do homem. Riqueza e pobreza, experiências diferentes para desenvolvermos as nossas potencialidades. Homens e mulheres, também somos iguais perante Deus e também são experiências para desenvolver potencialidades. E por aí vai. Questão 793, preconceitos são incompatíveis com o amor ao próximo. E vamos em frente. 949 é algo muito grave na questão 949. Os Espíritos nos dizem, se abolirdes da sociedade os preconceitos, não mais tereis suicídios. Para a gente pensar. Porque muitos que sofrem preconceito, eles, na sua fraqueza, chegam ao suicídio. Então os Espíritos estão nos chamando a atenção disso. Questão 54, todos os homens são irmãos em Deus, pois que eles são animados por um espírito e tendem ao mesmo fim. E por aí vai. Nós poderíamos ficar aqui muitas horas trazendo a visão cristã espírita, derrubando qualquer tipo de preconceito. Vamos trazer um texto de Kardec, que está na Revista Espírita de janeiro de 1863. Apesar de, como diz o nosso amigo Cosme Massi, Kardec não precisar de defesa, porque os textos dele já o defendem, ele chega a ser acusado por alguns de ter preconceitos. E aí vamos ao texto dele e já é a sua defesa, não precisamos defendê-lo. Kardec vai dizer assim na Revista Espírita de janeiro de 1863.
nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torne melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade, de deveres sociais. Vamos a mais um outro texto de Kardec, também na Revista Espírita, outubro de 1861. Esse é texto de Kardec, não é texto dos Espíritos. Kardec dizendo: o Espiritismo, restituindo ao Espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam todas as distinções, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor, diz Allan Kardec. Então aqui Kardec está mostrando a superioridade da inteligência sobre a matéria, ou seja, do espírito sobre a matéria. Todos os preconceitos, eles estão fundamentados na matéria. E é exatamente esse é o escopo da nossa vida, nos libertarmos da escravidão da matéria. Então, quando a gente se liberta dessa escravidão, os preconceitos vão desaparecendo de forma natural. No livro A Gênese, capítulo 1, item 36, para finalizarmos esse objetivo, Kardec vai falar da reencarnação como sendo, ele vai dizer, com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça, de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra os preconceitos, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Por isso que os preconceituosos têm pavor da reencarnação, porque é a possibilidade deles voltarem numa outra existência tendo aquelas características que eles condenam, que eles têm os seus preconceitos. Então vejam, meus amigos, que nós nos dizermos cristãos, espíritas, e termos qualquer tipo de preconceito é uma incoerência de nossa parte. E nós temos os preconceitos. Os cristãos têm preconceitos, os espíritas têm preconceitos, e nós precisamos identificá-los e trabalhar para removê-los, pois é racionalmente uma incoerência da nossa parte. É isso que os textos vêm nos mostrando. Entrando no terceiro objetivo, que é destacarmos alguns atos cotidianos, ora, é só entrar na internet todo dia que nós vamos ver um monte de atos preconceituosos, né? Dentro da esfera do preconceito religioso, por exemplo, apesar da Constituição nos garantir o direito à liberdade religiosa, as agressões aos templos, às pessoas, ocorrem muitas vezes, né? Há aqui um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos, através do Disque 100, que é o telefone colocado para o Serviço de Proteção aos Direitos Humanos. Então, o Ministério nos diz que em 2019, no primeiro semestre de 2019, que foi o dado mais atual que nós encontramos, as denúncias de intolerância religiosa cresceram 68% em relação ao primeiro semestre de 2018. Então vejam que atos cotidianos a gente tem aqui aos montes para falar, né? E essa, falando da área do preconceito religioso, principalmente essas denúncias se referem às religiões afrodescendentes, né? Emmanuel traz um destaque também a respeito do preconceito religioso no livro Emmanuel, capítulo 27, os dogmas e os preconceitos, falando da guerra entre ciência e religião, né? Dizendo que ciência e religião são forças para esclarecer as almas. E uma fica empolerada na negação absoluta, a ciência. E outra fica empolerada nas afirmações arriscadas e absurdas, a religião. Então, ele diz, a ciência criou a academia, a religião criou a sacristia. Quem está dizendo isso
Emanuel, um ex-padre. E ele diz, então, que uma e outra estão abarrotadas de dogmas e preconceitos, repelindo-se, separando em vez de unir, trazendo guerra em vez de trazer paz. Então vejam como que temos muitos atos cotidianos, né? Preconceito racial, quantos atos cotidianos poderíamos aqui destacar? Um monte deles, né? Trouxemos um que está na revista Retratos, que é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de maio de 2018, quando eles registram uma pequena narrativa de uma mulher preta, casada com um homem branco, e tem uma filha de pele bem branca, cabelos bem claros. E ela então narrando que é tratada por estranhos como a babá da criança. O que é isso se não preconceito saindo pelos poros, meus amigos? E ela chega a narrar, certo dia estava no mercado e ela reprimiu a filha que estava fazendo uma pirraça. Ela chamou a atenção da filha e foi abordada por uma senhora que lhe disse: a mãe da menina sabe que você fala assim com ela? Então, são atos preconceituosos assim saindo pelos poros, né? Agora, recentemente, viajou o mundo a frase "eu não consigo respirar" do George Floyd, né? E por aí vamos. Teríamos aqui dezenas, talvez centenas de atos cotidianos para revelar o preconceito racial. O fato é que a gente observa nas comunidades pobres, onde há uma concentração de negros e pobres, né? A atuação, por exemplo, da polícia, como é? Quantas notícias nós vemos aí nos jornais, nas televisões, né? Como é o mercado de trabalho para as pessoas da raça negra? Como são os salários, os cargos que não são ocupados por eles? E por aí vai, né? E vejam que o Espiritismo, desde quando chegou, condenou os preconceitos, né? Teve nas suas fileiras espíritos abolicionistas como Bezerra de Menezes, como Anália Franco. E como que nós hoje, no ano 2020, vamos ter qualquer tipo de preconceito e nos dizermos espíritas? Não podemos fazer isso. Não podemos ainda nos manter na ignorância, como os macacos da história anterior. Ignorância no ato de ignorar. Não podemos mais ignorar esses dados tão contundentes que a doutrina espírita vem nos mostrar. Preconceito sobre a orientação sexual, né? Ora, nós temos a estatística de que a cada 26 horas morre uma pessoa da comunidade LGBT. Morre assassinada ou por suicídio, porque não resistem à pressão que a sociedade faz, né? E qualquer tipo de fobia, né? Ou a homofobia, a transfobia, qualquer LGBT-fobia é crime. Apesar disso, nós temos diversos atos cotidianos revelando preconceito, né, da orientação sexual. Kardec vem abordar esse assunto e recomendamos a leitura, porque o nosso tempo não dá para a gente entrar muito a fundo, da Revista Espírita de janeiro de 1866, no título As Mulheres Têm Alma, onde ele vai explicar as anomalias aparentes quando alguém vem num corpo masculino, tendo seu psique feminino ou vice-versa e por aí afora. Leiam este artigo de Allan Kardec. As Mulheres Têm Alma, janeiro 1866. A ciência já mostra que a orientação sexual não é doença, né? E nós associamos com o nosso preconceito a orientação sexual à promiscuidade, quando isso é um absurdo, né? Vamos percebendo que a orientação sexual é também mais um instrumento para levar ao progresso. Joana de Ângeles vai nos explicar isso no livro Após a Tempestade, quando ela vai dizer: as expressões em que hoje a sexualidade se manifesta e recebe o ridículo, ou seja, recebe o preconceito, examinadas pelo lado espiritual, merecerão de futuro
justo tratamento por legisladores e psicólogos, médicos e psiquiatras, educadores e sociólogos, que terão corrigida a feição do problema, ensejando mais amplo entendimento nobre da vida em todas as suas manifestações e finalidades. Então, todas as manifestações têm finalidades, quando examinadas pelo lado espiritual. É isso que ela está nos falando, e teríamos muitos outros textos a esse respeito. Não estamos tratando desse assunto especificamente. Mas vamos chegar então no quarto e último objetivo, que são as consequências morais. Nós precisamos ter o conhecimento. Esse conhecimento, né, desses dados todos que nos foram trazidos, é uma pequena amostra do que os Espíritos nos falam. E temos muito mais sobre isso. Mas é preciso que a gente racionalize, que a gente raciocine, que a gente use esses conhecimentos, mesmo que a gente ainda tenha dificuldades de aceitar, porque não é fácil. Disseram para a gente a vida inteira para não subir e pegar a banana. Então, quando nós queremos mudar essa atitude, não é fácil. E nós precisamos encarar isso, precisamos enfrentar. Não adianta nós negarmos e dizermos que não temos preconceitos, e o preconceito está saindo pelos poros, né? Aquela frase, né? Sabe com quem você está falando? Né? Denotando um extremo preconceito. Quando nós todos somos irmãos, deveria ter a resposta. Sei sim, estou falando com um irmão meu. Essa é a resposta adequada, né? Mesmo, meus amigos, que seja por autopreservação, como Kardec salientou, que o conceito da reencarnação mostra para o homem que ele poderá, então, por expiação, né, voltar até numa situação em que ele está condenando. Quer dizer, expiando aquilo que ele mesmo condena, precisando experienciar. Então, mesmo que seja por autopreservação, que se respeite a diversidade humana, que se observe que essa diversidade é instrumento que Deus nos dá para experienciarmos as coisas e assim evoluirmos. Então, ora vamos nascer numa raça, ora em outra. Ora vamos ter uma cor de pele, ora outra. Ora vamos ter um sexo biológico, ora outro. Ora vamos ter uma orientação sexual, ora outra. A condição social vai variar, a religião vai variar. Tudo isso são instrumentos para nós podermos experienciar. Mas nós não vamos mudar num passo de mágica. É importante que se diga isso e que a gente faça reflexões, que nos leve a conclusões, e que a gente vá mudando pouco a pouco e extirpando os preconceitos da nossa vida. E principalmente precisamos olhar para o preconceito dentro da casa espírita. Nós que somos espíritas precisamos olhar para o nosso umbigo. Somos espírita. Como é que estamos recebendo as pessoas? Eu, por exemplo, não posso ser um atendente fraterno se eu tenho preconceito. Não posso dar passe se eu tenho preconceito, porque aquela pessoa que eu condeno sentará à minha frente para receber o meu passe, ou se sentará ao meu lado para ouvir o meu atendimento fraterno. Ou na evangelização virá para ser evangelizado comigo. Então, se nós queremos ser trabalhadores fiéis à doutrina espírita, nós temos que extirpar qualquer tipo de preconceito. Mais ainda, mais além, precisamos aceitar que essas pessoas estão completamente habilitadas a serem trabalhadores da casa espírita, meus amigos. Porque para ser trabalhador de casa espírita, se exige que se estude, se exige que se tenha evolução moral, e se elas estão tendo esses pontos, qualquer um poderá ser trabalhador da casa espírita. Então vejam como temos consequências morais quando pensamos nesses aspectos, né? Somos todos iguais, somos espíritos imortais, criados em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis, destinados ao mesmo fim. Temos inúmeras reencarnações para podermos atingir esse fim, e várias são as possibilidades, várias são as ferramentas que o Pai nos oferece para nós irmos acumulando aprendizado. A raiz, mais uma vez, da imperfeição ou do preconceito é o egoísmo e é o orgulho. É a ideia falsa que nós fazemos sobre nós mesmos, meus amigos. Então precisamos
trabalhar nesta raiz do orgulho, do egoísmo, compreendendo a vida para que possamos extirpar os preconceitos. Ora, finalizando, Allan Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1868, ele vai dizer assim: tal é a fé dos espíritas. A prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas más inclinações e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas nem de seitas, perdoando os seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Vejam que Kardec está dizendo que se a doutrina espírita não fizer isso conosco, ela não está atingindo o objetivo da vida. A religião, ela vem para conduzir o homem a Deus. E se ela não faz isso, ela não está conseguindo atingir o seu objetivo. Evidentemente que isso pode se dever aos conceitos apresentados de forma equivocada pela própria religião ou aos religiosos que não absorvem os conceitos de forma adequada. Que possamos olhar para nós para podermos aproveitar esse tesouro que é a doutrina dos Espíritos. E Jesus é a maior lição, né? Como diz Kardec, é o divino modelo. E no tema preconceito, ele também é o divino modelo, porque ele se relacionou com todas as pessoas sem nenhum preconceito, nos mostrando, né? Quando ele fala para Zaqueu que vai entrar na sua casa, né? Ele pede para que Zaqueu o receba na sua casa. Zaqueu é criticado pela sociedade, os murmúrios maldizentes. Mas como o senhor vai se hospedar na casa desse homem perturbado? Né? E Jesus conhecia cada um. Jesus não tinha nenhum tipo de preconceito. Quando Maria de Magdala vai até a casa de Simão Pedro para um atendimento fraterno e Simão lança um olhar glacial condenando aquela mulher, Jesus a abraça, Jesus a acolhe. Depois que Jesus desencarna, Maria tenta seguir os discípulos e não consegue, porque o preconceito não permitiu. Mas Jesus a recebe no mundo espiritual, dizendo que ela havia passado a porta estreita. Jesus escolhe Maria para ser aquela em que ele primeiro iria aparecer, meus amigos. Quanta lição que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos traz a respeito do preconceito. Que consigamos compreender que Jesus sempre tratou todos com igualdade, sempre trazendo a inclusão, né? Afastando qualquer tipo de preconceito. Né? Ele vai dizer, finalizando no Sermão da Montanha, né? Que nós somos filhos do Pai que está no céu, que faz nascer o sol, igualmente para os bons e para os maus. Faz cair a chuva, igualmente para os justos e para os injustos. Trabalhemos em nós os conceitos cristãos, os conceitos espíritas, para extirparmos esta imperfeição que tanto atrapalha e entrava o nosso progresso, chamada preconceito. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. Vamos agora reunir os nossos pensamentos através da prece que será feita pela nossa irmã Eliane, trazendo energias para os nossos lares, amparando a todos nós e também fluidificando as nossas águas. Muito obrigado pela atenção. Muita paz a todos. Queridos irmãos, permanecendo em sintonia com a espiritualidade maior, vamos orar neste momento e agradecer ao nosso Pai de bondade e justiça por mais essa oportunidade de aprendizado. Deus, te agradecemos pela nossa vida, por essa encarnação bendita, com a certeza que sempre nos concede o melhor e nunca nos desampara em todas as situações que se apresentam. Jesus, Mestre querido, as lições do seu Evangelho de amor sempre nos fortalece e ampara em todas as crises de nossa existência.
Ó Mestre, que a sua paz e a sua luz sempre sejam nossos guias e nossa bússola nesse caminho que nos leva ao Pai. Te pedimos, Senhor, que fluidifique nossas águas, para que elas contenham o remédio necessário para trazer o bem-estar físico e espiritual de que necessitamos. Mestre, amigo, irmão maior, que a sua paz esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.